Posso começar a investir mesmo com dívida? Essa é a resposta que a gente vai dar no vídeo de hoje. Lembrando que a gente está aqui no plano 5. O plano 5 é exatamente o que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos em investimentos em renda variável e um pouquinho em renda fixa, que a gente está produzindo aqui conteúdo diariamente aqui no nosso canal no YouTube e também alguns conteúdos complementares lá no nosso Instagram, né? Mas primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu que estou com você aqui nesse plano 5 dessa jornada aí dos primeiros 5 dígitos em investimentos de renda variável. E aí sempre bom lembrar 5 dígitos e também 5 raízes que a gente leva em consideração, que é exatamente a questão do aporte, como aportar todos os meses, pelo menos, né? A questão dos ativos, quais ativos escolher, isso aqui a gente vai fazer ao longo de toda essa jornada de um ano. Tempo, ou seja, a gente está trabalhando aqui com um tempo de 365 dias. A gente está considerando a paciência, porque em algum momento, como a gente está aí considerando a questão da renda variável, o nosso patrimônio vai oscilar ao longo desse período. E por último, aí a gente tem também o nosso comprometimento, que é um dos principais fatores aqui para eu estar aqui todo dia fornecendo conteúdo e você também estar comprometido aí a também acompanhar o nosso conteúdo para te ajudar de alguma forma aí nessa jornada aí desses primeiros 5 dígitos. Lembrando que 5 dígitos não vai resolver nada do seu problema. O objetivo sempre é o 6º dígito, que é em torno de 100 mil até 999 mil, e quem sabe pulando lá depois para o 7º dígito e o tão sonhado 8º dígito em investimentos. Mas enfim, vamos lá ao vídeo de hoje, a resposta à pergunta se posso começar a investir mesmo com dívidas. Então vamos aqui para a nossa lousa. Então aqui, deixa eu fazer aqui as nossas ilustrações. Primeiro, né, tem que ficar claro aí essa questão aí da dívida. O que seria essa dívida, né? Vou fazer aqui um gráfico aqui de barra. Essa aqui é exatamente a sua receita, né? Eu vou usar valores aqui, daí não importa quais são os valores, né? Porque o mais importante é que dívida, ela não está relacionada ao quanto você ganha, mas sim ao seu padrão de consumo, seu padrão de gastos. Isso que vai determinar você se enrolar ou não em dívidas. Então aqui você está representando aqui a sua receita, né? Vamos supor que, vamos colocar aqui uma receita de 5 mil reais. Você começa a ficar endividado quando a sua despesa aqui, vou fazer um gráfico aqui da despesa, começa a ser superior àquela sua receita, tá? Eu sempre gosto de comparar muito o nosso padrão, né? A nossa parte financeira pessoal como se fosse uma empresa, né? A empresa tem exatamente essa mesma história. Tem receita, tem despesa. Então, quando as despesas começam a superar o seu padrão de receita, né? Ou seja, vamos supor que você tenha aqui 6K de despesas, né? Isso significa que você está estourando aqui em R$ 1.000 aqui todo mês, né? Todo mês você está com aquela despesa, né? Eu já vivi isso, tá? Então eu sei muito bem como é, sei o problema que isso pode ocasionar. Exatamente porque o que acontece nessa situação, a pessoa tenta viver um padrão de vida que é acima daquele padrão de vida que a pessoa deveria viver. Então ela deveria viver um padrão de vida de 5K, ou menos na verdade, para sobrar dinheiro, para construir o patrimônio que a gente falou ontem, né? Mas em vez disso ela vive um padrão de vida de 6K, de 6 mil. Obviamente nessa situação o negócio vai começar a complicar. Então vai entrar no negativo, possivelmente aí para bancar esse negativo aqui, esse 1.000K negativo, vai entrar no cartão, no rotativo do cartão, né? Ou no cheque especial, empréstimos, tudo isso aí para bancar aquele R$ 1.000 a mais, tá? Então, vamos lá, a pergunta que a gente fez logo no início, né? Se eu posso começar a investir mesmo com dívidas? E a resposta aqui vai ser um grande sim. Eu vou colocar aqui, sim, você deve investir mesmo com dívida. Ah, não, diga, todo mundo fala o contrário, que não é isso, você tem que pagar primeiro a dívida e aí depois pensar em investir, né? Eu acho que você já ouviu
a maioria das pessoas falarem isso, tá? Mas eu sigo exatamente meu mentor é diferente aqui, não é aqui do Brasil, meu mentor é de fora, que é o autor do Segredo da Mente Milionária, eu sempre cito ele aqui, que é o T. Harv Eker. O T. Harv, ele fala bem assim, aquilo que você foca, cresce, aquilo que você foca, desenvolve. Então, se você focar nas suas dívidas, cada vez mais você vai estar ali focando e crescendo aquela sua dívida, né? Essa é a filosofia do T. Harv Eker. Ele, como ele diz bem assim, não acredite nada do que eu falo, né? Simplesmente veja os meus resultados. Ele fala mais ou menos algo desse tipo. Então ele diz o seguinte, né? Eu já falei aqui sobre o SPOT, na estratégia do SPOT, o SPOT do Sistema de Gerenciamento Financeiro do T. Harv Eker, ou SEJARRAS, né? E ele fala mesmo assim, se você está com dívidas, mesmo com dívidas, comece a gerenciar o seu dinheiro. Porque aí eu comecei a entender melhor o que ele quis dizer isso, né? A questão que ele coloca é que o hábito é mais importante do que o quanto você está deixando ali para gerenciar, né? Então, por exemplo, até ele cita lá um caso lá de uma mentorada dele lá que não tinha nada, e aí ele chegou, olha, então empreste $1 e divida esse $1 lá nos seus potes, né? E aí quando ele fala pote, obviamente, aí são as corretoras ou banco, qualquer instituição financeira para dividir aquele dinheiro, né? Mas enfim, eu prego exatamente essa mesma filosofia, que é pegar e começar a investir mesmo com dívidas, tá? Não significa que, não, esquece, não paga as dívidas, não é isso, tá? Não é isso. Existem umas outras questões que você pode utilizar para pagar dívidas, né? Eu não vou falar no vídeo de hoje, de repente no outro vídeo, se assim vocês quiserem, eu falo o que poderia ser feito para pagar as dívidas. Mas aqui no vídeo de hoje eu estou falando com relação a investir mesmo com dívidas. Ele coloca dessa maneira que você deve investir mesmo com dívidas. Então a resposta é essa para essa nossa solução. Então eu vou dar um exemplo aqui do que poderia ser feito, né? Obviamente você vai ter que sacrificar alguma coisa naquele momento, mesmo que seja você já está operando no negativo, né? No operando no negativo, em vez de operar mais no negativo, esse negativo a mais vai ser exatamente para começar o hábito de investir. Porque o hábito de investir, eu falo de experiência própria, ele é muito parecido com o hábito de consumo. Você começa a ficar naquele hábito lá, aquilo é natural, começa a se tornar natural, e é mais ou menos como se você respirasse, né? Você respira, você não pensa naquilo. Então, a mesma coisa na questão do investimento. Então, quando ele vira um hábito, você já vai fazendo isso no automático. Então, voltando à questão, eu vou mostrar aqui para vocês o que você poderia fazer se você tem dívida, o que você deveria fazer, na minha opinião, tá? Aí você avalia se vale ou não para você, tá? Então, eu, por exemplo, em um mês, quem está no negativo não está sobrando nada, ou seja, está pagando alguma coisa, né? Mas em um mês, pelo menos, eu daria um jeito, sei lá, em vez de comprar 5 quilos de carne, eu vou comprar 2 de carne vermelha, eu vou comprar 2 quilos e o resto tudo frango, né? Um exemplo, porque o frango teoricamente é mais barato. Então, aquele dinheiro que ia sobrar, eu começaria a investir, né? Alguma coisa. Pelo menos aqui, por exemplo, uma parte em tesouro, né? Que seria a parte da renda fixa, e uma outra parte em renda variável. No meu caso, o que eu faria? Eu quero investir com pouco dinheiro, né? Já que o objetivo é criar o hábito, não é o objetivo ter o resolvido o problema aqui com relação às questões financeiras. Então aqui a primeira, aqui, Tesouro IPCA com juros semestrais 2030. Você precisa de apenas R$ 41,14. Vou até colocar aqui na minha calculadora. R$ 41,14. Diga, vou investir só isso, né? Não tem mais nada, né? Pode ser, de repente um mês você começa, mas tem que pôr o pé, né? Obviamente você tem que abrir a conta na corretora, né? A primeira coisa que você tem que fazer é, obviamente, abrir a conta da corretora. Estou mostrando a Rico aqui, não é recomendação de nada, né? Não tem nenhuma parceria aqui com a Rico. A gente está usando aqui exatamente para mostrar os nossos resultados no nosso plano 5, que é para chegar nesses primeiros 5 dígitos. Mas enfim, aí R$ 41,14 é aquilo que de repente você estaria disposto a começar, né? E aí no próximo mês, vamos supor que no próximo mês, vou investir mais um pouquinho em alguma coisa. O que, Edgar? Já começa na renda variável, tá? Eu começaria. Quanto, Edgar? Quanto? Nesse caso aqui, ó, eu até falei com relação a esse ETF, né? Eu começaria com ETF, que é a coisa mais simples do mundo para investir. ETF é aquilo que é como se fosse uma cesta de ações que existe alguém gerindo para você. É bem parecido com um fundo de investimento, mas ele é negociado na bolsa de valores. Eu vou falar mais na frente lá sobre ETFs,
Mas nesse caso aqui, só para exemplo, né, o ETF, em vez de comprar uma ação de uma empresa, eu compraria um ETF. Seria, de repente, o BOVA11 ou esse mesmo DIVO11. O DIVO11 eu já falei em um vídeo aqui anterior, ele nada mais é que uma cesta de ações com foco em dividendos. Então, no caso do DIVO11, hoje ele está R$ 69,03, ou seja, mais R$ 69,03. R$ 110,17. Esse seria o primeiro passo nos seus investimentos, mesmo endividado, tá? Ou endividada, né? Então, eu faria isso, tá? Mesmo nessa situação de dívidas, eu começaria a investir hoje. Hoje não dá tempo? Não dá mais tempo, amanhã então. Então, o que acontece? Isso vai criar exatamente aquele fôlego inicial, é mais ou menos assim, né? Eu também estou devendo isso de ir para academia, né? Mas é como se você começasse aquele hábito lá da academia, né? É aquele primeiro dia que você vai, né? Para você botar o pé na academia, aquela dificuldade imensa, né? Mas a partir do dia que você já coloca o primeiro pé lá na academia, aí o outro dia fica mais fácil, né? A ideia é exatamente criar esse hábito para que você vá lá, olha, já tem algum dinheiro investido, já começa a mudar a chave aí na cabeça, né? E aí depois que você fez isso, né? Aí você cuida também paralelamente para resolver o seu problema das dívidas, né? E o problema das dívidas, acho que vou deixar para um outro vídeo, né? De repente um vídeo de amanhã, como seria uma possibilidade de resolver. Mas enfim, resumidamente, você vai ter que ou cortar despesas na verdade, cortar despesas e aumentar a receita. Seria basicamente isso, é o objetivo, né? Ou seja, focar na renda ativa, né? Fazer com que cresça a renda ativa. Isso aqui a gente está falando de renda passiva, né? Que é investimentos que vão gerar aí dividendos ou juros ou ganho de capital, qualquer coisa desse tipo. Mas o objetivo lá para resolver o problema das dívidas, em resumo, seria crescimento da receita, ou seja, fazer com que você ganhe mais a renda ativa, né? E também controle das despesas, né? Diminuir o padrão de consumo. Seria basicamente isso. Então a resposta final, sim, você deve começar, mesmo com dívidas, a começar a investir, né? Isso aí, sem dúvida, resolveu muito para mim, me ajudou muito. Eu segui esse conselho do T. Harv Eker e funcionou. E espero também que funcione para você. Certo, pessoal? Então, obrigado aí para todos que acompanharam o vídeo de hoje, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos aí que estão nessa jornada aí também, de repente, de chegar nos primeiros 5 dígitos em investimentos. Também não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Muita gente que está vendo aqui nosso conteúdo também pode não estar inscrito. E acompanhar a gente lá na nossa rede social, no nosso Instagram, certo? Então, até amanhã. Vejo você aqui no nosso canal. Abraço e bons investimentos a todos.